acho que esse é um dos vídeos que vocês mais me pediram aqui no canal. Se você já assistiu um tutorial, mas quis fazer aquela peça com uma outra medida, quis utilizar um outro fio ou alterar alguma coisa no projeto, mas travou na hora de saber se muda ou não o comprimento dos fios, esse vídeo é para você. Eu sou a Jéssica, eu sou professora de macramê da Emani e hoje eu vou te mostrar como que eu fiz o cálculo de fios para essa bolsa, para quem já assistiu a aula dela aqui no canal poder adaptar esse projeto. Você vai aprender como pensar o cálculo de fios para alterar as medidas da peça, usar um outro tipo de fio ou outra espessura, mudar o modelo, deixar a trama mais aberta, mais fechada e até aplicar esse raciocínio para criar outros tipos de peças. E aqui eu não vou te ensinar a fórmula, você vai entender na prática a lógica por trás do cálculo de fios para você parar de uma vez por todas de ter medo de calcular. Então bora lá começar? Para calcular o comprimento de fio que a gente precisa para essa bolsa aqui é muito simples, mas para todo projeto de macramê, para a gente saber a quantidade de fio ali certinha, a gente precisa saber quanto que o material que a gente pretende utilizar vai gastar no nó, na trama que a gente vai utilizar no projeto. Então a gente precisa antes fazer esse teste. Para isso, eu vou pegar aqui, ó, 2 pedacinhos, eu já tinha feito a amostra que a gente vai fazer aqui agora, ó. Mas eu vou pegar 2 pedacinhos pequenos do fio que eu pretendo utilizar no meu projeto. Então, eu tô aqui, ó, com o cordão cestaria de 6 milímetros da Borro Cordões, o mesmo fio que eu utilizei aqui na bolsa. E vou medir o comprimento desses fios. Para facilitar, procura deixar sempre um comprimento arredondado, aí, um valor arredondado, né? Aqui, por exemplo, ó, as minhas pontinhas estão com cerca de 20 centímetros. Você vai cortar os 2 fios com o mesmo comprimento. E como são fios bem curtos, você pode até reutilizar alguma sobra que você já tenha por aí. Depois de saber o comprimento desses fios, você vai fazer o nozinho aqui do projeto. Meu objetivo aqui não é ensinar o nozinho, isso vocês já aprenderam lá no tutorial da bolsa. Quem não assistiu ainda, o link do tutorial para você fazer essa bolsa vai estar aqui na descrição desse vídeo. E você vai, ó, fazer o nozinho que eu ensino por lá, com o fio que você pretende utilizar. Depois de ter feito o nó, você vai medir quanto que tá sobrando aqui dessas pontas. E aí você só precisa medir, ó, as 2 pontas que estão no mesmo sentido. Então, eu posso medir essa e somar com essa, ou posso medir essa e somar com essa. O gasto dessas 2 pontas aqui, né, dessas 2 direções, vai ser o mesmo. Então, ó, venho aqui nessa ponta, a partir do nó, meço, ela tá sobrando com mais ou menos 6 centímetros, e aqui do outro lado, no lado oposto, eu meço também essa outra pontinha, que tá sobrando aqui com mais ou menos 4 centímetros. 6 mais 4 dá 10. Se antes o meu fio tinha 20 centímetros, agora ele tá sobrando somente 10. Então significa que 10 centímetros eu gastei para fazer esse nó. Agora, para determinar o comprimento de fio que eu preciso, basta eu estimar a quantidade de nós que eu vou repetir para fazer a minha bolsa. Aqui eu estipulei que eu iria fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós para chegar na altura que eu quero para minha bolsa. Mas se você não quiser estipular assim um número, você quiser partir da altura mesmo, da medida que você quer para sua peça, você pode pensar assim, ó, você vai ver a altura mais ou menos que o nozinho preenche aqui da amostra que você já fez. E aí, se você tiver um nozinho logo abaixo do outro, tiver uma trama bem fechadinha aqui, basta você medir a altura que o seu nó aqui da amostra tá pegando, ó. O meu tá chegando em mais ou menos 3 centímetros, 2,5 para 3, e dividir a altura que você quer para sua peça por esse valor. Então, se eu quiser uma bolsa aqui, ó, de mais ou menos 30 centímetros, e cada nozinho tá alcançando aqui, preenchendo uma altura de 3, isso significa que eu vou precisar repetir ele 10 vezes para chegar em 30 centímetros. Agora, no caso da bolsa que eu fiz, a trama é um pouquinho mais vazada, então eu tenho um certo espaçamento, ó, entre um nó e outro. Então, eu consigo chegar na mesma altura ali dos 30 centímetros, produzindo uma quantidade menor de nós. E aí, para estipular isso com a trama mais vazada, é só você imaginar também, ó, a altura a partir do nó até onde você imagina fazer o próximo. Ó, se eu quero deixar
um certo espaçamento aqui, ó, vou até colocar mais para baixo para vocês conseguirem enxergar bem esse espaço. Se eu quiser deixar esse espaço aqui, ó, entre um nó e outro, eu venho aqui e meço a partir do começo do meu nozinho até onde vai começar o outro nó. E aqui já deu uma altura de 5 centímetros. E aí, se eu quiser aquela peça com 30 centímetros de altura, eu vou dividir essa altura de 30 por esse espaçamento, essa altura aqui de 5 centímetros. E aí eu sei que eu vou precisar repetir isso daqui, ó, 6 vezes para chegar na altura que eu quero para minha bolsa. Então, primeiro eu vejo quanto que um nozinho gasta e depois eu penso em quantas vezes eu vou repetir esse nó para chegar na altura da minha peça. E aqui esse foi o simples cálculo que eu fiz. Olha, eu só desenhei isso daqui para calcular essa bolsa. Tem outros projetos, ó, que exigem mais, que tem fios com comprimentos bem diferentes. Então, eu faço um cálculo maior. Ó, tem roupa, bolsa e é uns rabiscos aqui, ó, que só eu entendo, mas eu vou anotando tudo. E aí o que eu fiz para chegar naquele fio de 2 metros do tutorial foi pegar essa informação que a gente já estipulou aqui, ó, do gasto, que eu descobri fazendo a amostra. No começo meu fio tinha 20 centímetros, depois ele sobrou com 10, então eu gastei 10 centímetros para fazer um nozinho. Depois, no meu projeto, eu estipulei que eu iria repetir esse nozinho aqui 7 vezes. E aí eu vou sempre contando aqui na altura. E nesse caso, nessa trama, o mesmo fio está sendo consumido, sendo utilizado para fazer todos os nós. Então eu conto todos assim, ó, em zigue-zague. É diferente quando a gente tem o nó duplo. Na trama mais comum do macramê, que a gente tem o nó duplo alternado, a gente alterna o uso dos fios. Então a gente não vai contar assim, ó, 1, 2, 3 nós. A gente vai contar só os nós que estão na mesma coluna, ó, seguindo o mesmo alinhamento. Por quê? O fio que faz esse nó duplo aqui, que é, né, a primeira e a última ponta, elas vêm para o meio do nó da fileira de baixo. Então elas são utilizadas aqui nesse nó, mas no próximo elas só passam por dentro dele. Então os fios que estão sendo utilizados no nó duplo, eles vão sendo alternados. Então eu só conto basicamente metade, né, das fileiras, porque são elas que representam realmente a quantidade de nós que um mesmo fio está fazendo. Mas na nossa bolsa, aqui no nó cruz, todos os fios são utilizados o tempo todo. Então eu considero a quantidade total aqui de nós. Para mim, foram 7 nós para cada lado. Então eu pego ó, o gasto de cada nó e multiplico pela quantidade, que eu defini aqui de 7 nós. Pode ser mais, pode ser menos, depende da espessura do seu fio, depende do quão fechado ou quão aberto você quer a sua trama. Mas aqui para mim, com 7 nós, eu vou ter um gasto de 70 centímetros. Depois disso, eu vou simplesmente somar a altura que eu quero para minha peça. Nesse valor da altura, eu já estou considerando todos esses espaços vazios aqui por onde os fios estão passando sem gastar com nó. E já estou considerando também, ó, esses outros espaços, essa sobra que a gente precisa para seguir aqui para a união da alça. Esses termos de espaço vazio, preenchimento, tudo isso eu explico na série Conta Comigo, que é uma série gratuita de cálculo de fios aqui do YouTube. Então, se você ainda não assistiu e quiser se aprofundar nesse tema, vai ter o link aqui também na descrição. Mas se você for assistir, ó, tem que assistir do primeiro episódio, tem que assistir na ordem para você conseguir acompanhar e aprender tudo direitinho. Então, defini que a altura da minha bolsa vai ser de 30 centímetros, eu vou somar essa altura com o gasto que eu vou ter aqui com os nós. Então, 30 mais 70 vai dar 100 centímetros, que é igual a 1 metro. E aqui pronto, eu já tenho o valor do comprimento do meu fio, basta eu multiplicar por 2. E por que eu vou multiplicar por 2? Porque lá no começo eu vou dobrar meu fio ao meio e eu vou ter uma ponta seguindo aqui para esse lado da frente, fazendo os 7 nós, chegando na altura de 30 centímetros e a outra ponta vai seguir aqui para o lado de trás e vai fazer a mesma coisa, vai fazer 7 nós para esse lado e vai chegar também em 30 centímetros. Então tudo isso que eu calculei aqui, ó, é considerando somente um lado da bolsa. Então, eu preciso multiplicar por 2. E aí, eu vou ter o meu fio de 2 metros, que é exatamente a medida que eu passei para vocês lá no tutorial da bolsa.
Viu como o cálculo de fios faz sentido quando a gente entende o porquê ali de cada número? E se você só assistiu, pode ser que tenha ficado aí muita informação, mas na próxima vez coloca isso em prática em um novo projeto que você estiver criando, e quanto mais você praticar, mais isso vai ficar automático aí na sua cabeça. E se você reparou, eu utilizei o quadro criativo para exemplificar aqui o cálculo, que foi uma ferramenta que eu desenvolvi justamente para facilitar esse processo, para você poder criar desenhos, testar ideias e deixar esse processo de criar e calcular de uma forma muito mais prática. Eu vou deixar as informações para você ter o seu quadro criativo na descrição aqui desse vídeo. E se você quer se aprofundar nesse assunto de cálculo de fios, lá dentro do meu clube Sou Macrameira, no plano Master, eu acabei de organizar todas as aulas de cálculo de fios em um lugar só. Então você vai encontrar de forma fácil o cálculo aplicado a vários tipos de peças. Tem exemplo com vestido, com cesto, com cortina, com painel, com outros modelos de bolsas. E em algumas dessas aulas tem até uma tabela de cálculo pronta se você quiser utilizar. E lá dentro, além de aprender sobre isso, todo mês eu vou te ensinar uma peça que vai mudar o seu jeito de pensar o macramê. A desse mês é a bolsa semente, que utiliza o nó duplo de um jeito que você provavelmente nunca viu e um fechamento de fundo muito fácil de fazer. Então corre para o clube para aprender esse e vários outros projetos. E para você que está assistindo esse vídeo, vou deixar um cupom de desconto. Basta utilizar a palavra criativa ao se inscrever no clube no plano Master. Esse desconto é válido somente até o final desse mês de abril. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários qual a próxima peça você quer que eu te mostre como calcular.